E aí pessoal, tudo bem? Primeira coisa que eu quero te pedir é inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão os vídeos que aqui postamos, os vídeos do Bispo Walter, as nossas pregações tanto de manhã quanto pela noite na Catedral, as aulas do Seminário Teológico de Base e esses pequenos vídeos que estamos fazendo aqui. Hoje vamos continuar a conversar sobre ideologia. Eu volto depois da vinheta. No vídeo anterior, nós mencionamos, mais ali ao final do vídeo, o fato de as ideologias já terem um compromisso prévio com uma religião, ou seja, uma raiz religiosa. Toda ideologia se constitui, portanto, numa idolatria, idolatria do pensamento. E citamos, então, no vídeo, se você ainda não viu, vai lá então, assiste aquele vídeo. Citamos o Eric Voegelin, que é um filósofo alemão, pouquíssimo conhecido aqui no Brasil, mas fundamental para você compreender um pouquinho do pensamento anti-ideológico, vamos colocar assim. E citamos também o pastor Tim Keller, que escreveu num livro sobre idolatria, né, introduzindo esse assunto para nós, exatamente que a ideologia, ela é tem base nas idolatrias. Eu quero hoje mencionar mais dois autores, um evangélico, outro católico, todos dois escrevendo sobre o mesmo assunto, para a gente então fechar esse tema e ter assim uma base bem sólida nas nossas discussões políticas, naquelas conversas de corredor, ou mesmo você oferecer algum argumento em rede social, embora não seja lá o melhor ambiente para se discutir, não é verdade? O primeiro desses autores é o David Koyzis, esse sim, um cristão evangélico, neste livro Visões e Ilusões Políticas, publicado aqui no Brasil pelas edições Vida Nova. E o Koyzis vai abrir o seu livro exatamente mostrando a ideologia como um fenômeno religioso. Então, ele diz o seguinte: a ideologia provém do comprometimento religioso, idólatra, de uma pessoa ou comunidade. O uso do termo idolatria pode parecer provocativo no discurso corrente por implicar que uma religião defende proposições cuja veracidade exclui as demais crenças. Embora tais proposições sejam consideradas ofensivas em tempos pós-modernos, o fato é que toda religião, por natureza, defende proposições desse tipo. Então, ele, antes um pouquinho, né, no início ainda do livro, ele diz que como as idolatrias bíblicas, olha a relação aqui, né, ideologia e idolatria, a mesma coisa que o Tim Keller havia falado. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, né, e segundo Voegelin, né, acaba por isso se descolando de toda a realidade, elevando esse elemento acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo, ou seja, uma proposta de salvação no fim das contas. É por isso que ideologia tem tudo a ver com religiosidade. O ideólogo já está comprometido na sua raiz, na raiz do seu pensamento, com pressupostos religiosos. E veja, ainda que ele mantenha o seu discurso público da laicidade, né? Então não fala necessariamente em Deus ou numa concepção de divindade, é porque esses pressupostos estão ali, os pressupostos religiosos estão ali. Só que a ideologia traz tudo para o imanente, para o aqui e agora. E exatamente isso que nos fala um outro autor, este católico, né, conhecido da comunidade conservadora, chamado Russell Kirk, nesse livro A Política da Prudência. Então, o primeiro capítulo desse livro, que se chama Os Erros da Ideologia, ele vai pelo mesmo caminho de Voegelin, ele vai pelo mesmo caminho de Koyzis. E ele diz o seguinte, que o ideólogo promete a salvação neste mundo. Perceberam? Imanentismo, aqui e agora. Declarando ardentemente que não existe outro tipo de realidade. Eric Voegelin, ele cita aqui, e Gerhard Niemeyer
outros escritores enfatizam que os ideólogos imanentizam os símbolos da transcendência, ou seja, aquilo que é transcendente, aquilo que tem a ver com a religião transcendente, eles agora trazem para a Terra, né? Imanentizam. Isto é, corrompem a visão da salvação pela graça após a morte com falsas promessas de completa felicidade neste reino terreno. Então, portanto, para Kirk, ideologia é uma religião invertida, negando a doutrina cristã da salvação pela graça e pondo em seu lugar salvação coletiva aqui na Terra por meio da revolução e da violência. A ideologia herda o fanatismo, que algumas vezes afetou, sim, a fé religiosa, e aplica essa crença intolerante a preocupações seculares. E qual é a consequência disso tudo, né? Se você se manifesta contrário a esse sistema de pensamento, você é considerado um herege, não é verdade? Da mesma forma que qualquer desvio do cristianismo ortodoxo gera heresia, qualquer desvio da religião ideológica vai gerar uma espécie de pensamento herético, né? E o banimento dessa pessoa dos círculos mais fechados da ideologia. Ele diz exatamente assim: ideólogos competem entre si em uma imaginada fidelidade à sua verdade absoluta e são rápidos em denunciar os desviantes ou traidores de sua ortodoxia partidária. Né? Então, Kirk, não tanto na conclusão, ainda no meio do capítulo, mas a título de conclusão do nosso vídeo, ele diz: a ideologia oferece uma imitação de religião e uma filosofia fraudulenta, confortando desta forma aqueles que perderam ou que nunca tiveram uma fé religiosa genuína, e aqueles que não possuem, aqui vem uma pontada, né, irônica, né? Aqueles que não possuem inteligência suficiente para aprender filosofia de verdade. Qual é o alerta para nós cristãos, né? A cosmovisão cristã, a visão cristã de mundo, está acima das ideologias. Por quê? O pensamento cristão, ele diz respeito à totalidade criada, à totalidade da realidade. Portanto, diferentemente das ideologias que fazem esse recorte de elementos da criação, né, e a partir dele tentam explicar toda a realidade, portanto fazem daquele recorte um ídolo, a cosmovisão cristã parte de Deus, que criou toda a realidade, e da sua revelação de toda a realidade na Bíblia Sagrada. E veja, quando a gente fala isso, obviamente no curso aqui da fala, você imediatamente pensou em ideologias mais à esquerda, né, do espectro político. E sim, ali estão, digamos, o que é mais evidente desse posicionamento religioso e ideológico. Mas temos que tomar muito cuidado, porque, como o Coises adverte, todo ismo pode ser uma ideologia, até mesmo o liberalismo, o conservadorismo, se fazemos destas posições, né, dessa corrente de pensamento, aquilo que seria capaz de explicar toda a realidade. Aí transformamos isso num ídolo, não é verdade? E eu espero que a partir disso a gente consiga identificar algumas posturas ideológicas no nosso país, na discussão política que está em curso no nosso país. Esse vídeo ainda vai entrar antes aí do segundo turno das eleições, e que a partir dessa base teórica a gente consiga identificar o que é, portanto, um discurso ideológico, um discurso idólatra, portanto, um discurso que cristãos devem rejeitar. Obviamente, nós não podemos exigir de nenhum partido político, de nenhuma pessoa, né, de nenhum grupo, hoje, pelo menos na atual situação do Brasil, uma visão plenamente comprometida com a cosmovisão cristã. Isso não há. Não podemos guardar nenhuma expectativa, né, ter nenhuma expectativa, ter nenhuma ilusão a esse respeito. Mas dentro daquilo que nos é apresentado, nós podemos sim, talvez, identificar, né, fazer uma comparação, um confronto entre aquilo que é proposta, aquilo que está claramente definido, por exemplo, em planos de governo ou nos discursos públicos, com aquilo que nós compreendemos ser a cosmovisão cristã, a visão de Deus para o governo civil, para uma sociedade
livre. Eu espero que esses 2 vídeos realmente nos ajudem, provoquem, né? E vocês, eu recomendo fortemente que comprem esses livros, estudem o assunto, que vão ser grandemente edificados. Até a próxima!